Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Ana, sou contadora, empresária contábil, faço parte da equipe do Contabilidade Facilitada e também sou professora na Escola Contábil. Nesse vídeo eu vou esclarecer uma dúvida muito recorrente aos MEIs. Será que o MEI é obrigado a declarar imposto de renda na pessoa física? Fique comigo nesse vídeo e já aprenda! Bom, pessoal, então essa é uma das dúvidas mais frequentes com relação ao MEI. Será que o MEI, o empresário, precisa declarar imposto de renda na sua pessoa física? Ele já entrega todo ano a declaração anual de faturamento do MEI. Será que isso já não é suficiente? A primeira resposta é que não. A declaração anual de faturamento, gente, ela é simplesmente para informar para a Receita Federal os faturamentos da empresa, do CNPJ. Não tem nada a ver com a pessoa física do MEI. E quando a gente fala de declaração de imposto de renda, a gente está avaliando o que foi de fato transferido para a pessoa física do sócio. Então, se esse valor que foi transferido ao sócio for superior a R$ 28.559, que é um dos critérios de obrigatoriedade, então esse empresário precisa entregar a sua declaração, certo? Então a gente precisa, o primeiro ponto é entender, fazer essa distinção do que é faturamento da empresa e o que é faturamento do sócio. E para fins de imposto de renda, vai valer aquilo que foi transferido ao sócio. Então, o que de faturamento da empresa foi destinado ao sócio, o que o sócio recebeu. Esse valor é que a gente vai considerar para fins de imposto de renda. Outro ponto muito importante para considerar no caso do MEI, gente, é que o MEI, diferente de outras empresas, como empresas do Simples Nacional, ele não tem a separação de pessoa física e pessoa jurídica. Ou seja, pelo fato do MEI não ser obrigado a ter uma conta bancária pessoa jurídica para separar o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica, tudo que entra na sua conta bancária, pessoa física ou PJ, se ele tiver, é considerado faturamento para o fisco, independente se foi PIX, se foram depósitos naquela conta, foi valor recebido de maquininha de cartão, crédito, débito, independente de onde veio esse recurso, tudo que entra na conta pessoa física ou jurídica do MEI é considerado faturamento. E a gente sabe que o governo está fazendo mais mecanismos, cada vez mais tecnologias, para poder fazer esse cruzamento de informações e descobrir aí, pegar aqueles casos de MEI que costumam sonegar impostos. Então, nesse caso, a gente já viu muitos casos na prática acontecendo esse desenquadramento e o governo desenquadrar essa pessoa por excesso de faturamento. Então vamos ficar muito atentos a essa questão, porque tudo que entra na conta pessoa física e PJ do MEI é considerado faturamento. Tendo isso, gente, em mente, outro ponto importante para a gente entender é que simplesmente o fato de ser MEI não obriga a declarar imposto de renda. Então, eu sou MEI, ou eu sou juiz, eu sou advogado. Isso não obriga. Por quê, gente? Porque o imposto de renda ele não faz distinção com relação a sexo, idade, profissão. A única coisa que o leão vai observar para te encaixar em algum dos critérios de obrigatoriedade é a sua renda. Então, se a sua renda foi superior ao limite, obedeceu a um dos critérios de obrigatoriedade ali, então você já vai ser obrigado a entregar a sua declaração ali no período de março até maio, geralmente, certo, gente? Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui um caso prático para a gente descobrir se de fato o MEI precisa declarar imposto de renda ou não. Então, gente, como saber se o MEI precisa declarar? A gente precisa entender que existem duas situações para o MEI, já que ele não é obrigado a ter contabilidade. Não é obrigado, mas ele pode ter. O MEI que tem contador, que conta com contabilidade, ou seja, que ele tem um contador devidamente registrado no CRC, responsável por aquela empresa perante os órgãos do fisco, esse contador ele vai fazer a contabilidade do MEI como se fosse uma empresa do Simples Nacional, por exemplo. Então, ele vai fazer a contabilidade completa, que é fazer os lançamentos contábeis, enviar as declarações, enviar todos os demonstrativos, balanço patrimonial, DRE, e aí, de fato, fazer a distribuição de lucro ao sócio, ou seja, após ele apurar os demonstrativos, ele vai chegar no valor de lucro daquela empresa. Então, ele vai apurar isso e esse lucro será destinado à pessoa física, ao CPF do empresário,
de forma totalmente isenta de imposto de renda. Então, gente, o MEI que tem contabilidade, ele tem 100% dos seus lucros isentos, porque o contador demonstrou para a Receita que aquele MEI teve lucro e isso é destinado ao sócio com 100% de isenção, assim como ocorre também na distribuição de lucros de empresas do Simples Nacional, por exemplo. Só que aí, e se o MEI não tiver contabilidade, como é o caso da maioria das empresas do MEI? Neste caso, gente, a gente precisa fazer a presunção sobre o faturamento. Essa presunção, as alíquotas da presunção estão explicadas devidamente nestes artigos que eu coloquei aqui para vocês entenderem melhor a legislação, principalmente na Lei número 123, que é a lei que contempla o Simples Nacional, e também nas resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional. Então, em resumo, a gente sabe aí que são de 8% para comércio, 16% para transporte de passageiros e 32% para os demais serviços. Então, sempre a gente vai aplicar essas alíquotas de presunção para encontrar a parcela que foi destinada ao sócio. Então, vamos lá, vou mostrar um exemplo prático aqui para vocês. Vamos supor que a gente tem um MEI prestador de serviços e ele faturou durante o ano R$72 mil a receita bruta, ou seja, todo o faturamento deste MEI. Então, primeiro a gente vai encontrar o rendimento isento de imposto de renda. Como que a gente vai calcular isso? Aplicando a alíquota de presunção que a gente viu anteriormente. Então, basta multiplicar o faturamento pela alíquota correspondente. Então, no caso, seria 72 mil vezes os 32%, que é a alíquota para o MEI prestador de serviços. Então, a parcela isenta será de 23.040. Esse valor é isento de imposto de renda e é ele que a gente vai lançar na declaração dessa pessoa na aba de rendimentos isentos não tributáveis. Lembrando, gente, que se fosse simplesmente por isso, esse MEI não estaria obrigado, já que a gente sabe que um dos critérios de obrigatoriedade da pessoa entregar a declaração ou não é se os rendimentos isentos forem superiores a 40 mil. Como nesse caso ficou em 23.040, isso não obriga. Agora a gente vai fazer o cálculo dos rendimentos tributáveis. Então, depois, basta encontrar o rendimento tributável. A gente já viu que a receita dele foi de 72 mil, menos a parcela isenta, que a gente calculou 23.040. Encontramos, portanto, o rendimento tributável, que é de 48.960. Tem aí, gente, uma particularidade que a gente pode fazer, mas a legislação não é tão clara quanto a esse entendimento, quanto a essa permissão. Então, fica aí a seu critério como contador, como profissional, se você vai abater as despesas do cliente, as despesas ali que ele teve na sua empresa, as despesas provenientes da empresa, como aluguel, água, luz, todas as despesas que forem incorridas diretamente do negócio desse empresário. Então, você pode abater isso se você julgar esse entendimento perante a legislação. Então, vamos supor que esse contribuinte teve ali 20 mil de despesas durante o ano, despesas da sua empresa. Então, você vai abater esse valor do rendimento tributável que você encontrou. No caso dessa pessoa, ficaria 28.960 neste exemplo. Aí fica novamente a seu critério esse entendimento, já que a legislação não é tão clara. Mas, por via de regra, a gente encontrou aqui um rendimento tributável de 48.960. Isso sim já obriga essa pessoa física a declarar imposto de renda. Por quê? Porque tem aquele critério de obrigatoriedade que, quando o contribuinte recebe mais de 28.559,70, ele já é obrigado a entregar a declaração. Então, aqui, como a gente encontrou um rendimento tributável superior a isso, essa pessoa terá de declarar imposto de renda. E como que a gente vai fazer esse lançamento na prática, diretamente ali no programa? Então, gente, quando estamos falando da prática do lançamento em si no programa da declaração, basta que a gente preencha, sobretudo, 3 fichas referentes ao MEI, que é a ficha Bens e Direitos, a ficha de rendimentos isentos e a ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Lembrando, um outro detalhe muito importante é que você não vai declarar somente as informações da empresa, porque quando a gente é obrigado a declarar imposto de renda, todo o pacote vem junto, ou seja, você precisa inserir todas as informações daquele contribuinte, não somente os dados do MEI. Então, você vai ter que colocar se ele tem dependente, se ele teve despesas dedutíveis durante o ano com educação, com saúde, com médicos. Todas as fichas você vai ter que preencher. Se ele fez investimentos em bolsa de valores, os bens que ele possui, se ele tem imóvel, se ele tem veículos, se ele tem dívidas, empréstimos, tudo você tem que colocar também. Então, gente, tenha isso muito claro, que quando a pessoa tiver que declarar imposto de renda, tudo
você tem que colocar também, além do critério que obrigou esse contribuinte a declarar. Certo, pessoal? Então esse é um vídeo respondendo uma dúvida muito recorrente de vocês. E lembrando também que na Escola Contábil nós temos um curso muito completo de imposto de renda que vai te ensinar na prática as diversas situações para você ter segurança na hora de atender os seus clientes, já que o imposto de renda, gente, é uma excelente oportunidade para quem está iniciando. Então, mesmo que você nunca tenha feito declarações, mas quer aprender e quer se tornar referência no assunto, já conheça a Escola Contábil, que tem o curso de imposto de renda e muitos outros também para agregar na sua carreira e te fazer realmente um profissional de excelência. Espero que tenham gostado desse vídeo. Já curte, compartilha e se inscreve aqui no nosso canal para estar sempre por dentro das novidades da área contábil. Até mais!